Bem, pessoal, agora vamos fazer a correção, da atividade que foi passada na aula anterior. Calcule as áreas coloridas em cada uma das figuras a seguir. Se vocês observarem, ó, na letra A nós temos um retângulo, e dentro do retângulo está desenhado um círculo. Está pequenininho aí, mas está pedindo para a gente usar π igual a 3,1, certo? Lembrar que tem problemas que envolvem cálculo de área de círculo e muitas vezes, quando eles aparecem, há sempre um valor para a gente adotar para π, certo? Π vale aproximadamente 3,14, então tem problemas que pedem para a gente usar π igual a 3,14, outros pedem para a gente usar π igual a 3, outros pedem para a gente usar π igual a 3,1 e assim por diante. Então, na letra A nós temos o retângulo de base 20 e altura 16. Na letra B nós temos um quadrado, lá no meio temos um losango, um quadrado de lado 10. E na letra C nós temos um triângulo isósceles com 12 metros de base ou melhor, 12 centímetros de base por 12 centímetros de altura, com um quadrado desenhado lá no meio. Na letra D nós temos um retângulo, de 20 centímetros de base por 12 centímetros de altura. E na letra E nós temos um retângulo de 14 metros de base por 8 metros de altura e um semicírculo inscrito de um lado e outro semicírculo do outro, Se vocês olharem, essas duas metades acabam formando um círculo. Então, vamos ver a seguir o passo a passo para a resolução dessas questões, tá bom? Então, ó, no caso, a letra A está pedindo para a gente calcular a área dessa região pintada aqui na figura, tá certo? Então, se vocês... Vamos chamar de AP, essa área pintada, tá bom? A de área, P de pintada. E aí, se vocês observarem bem, essa área que está pintada aqui dentro é o mesmo que eu dizer a área do retângulo de fora, todinho, menos a área desse círculo que está aqui dentro, que não está pintado, tá bom? Então, ó, coisas que nós podemos observar aqui nessa questão. Primeiro, lá no exercício de vocês, ele diz para a gente usar π igual a 3,1, tá bom? Então, a gente vai achar a área do círculo com um valor aproximado. Então, isso está lá no probleminha, na questão que nós respondemos. π igual a 3,1. Aliás, nesse exercício todo, nas outras questões também, nós vamos usar π igual a aproximadamente 3,1. Mas é comum ter problemas que apareçam, tipo, use π igual a 3, ou apareça use π igual a 3,14, ou arredondar para alguma outra casa decimal, A gente sabe que π é um número irracional e a gente usa ele também como referência para... Ele é obtido da divisão do comprimento do arco de um círculo pelo diâmetro. Aí dá um valor aproximadamente igual a 3,14, por aí assim. A gente vai usar o 3,1. Bom, vamos observar uma coisa. Para calcular a área de um círculo, nós precisamos também da medida do raio. Então, para achar a medida do raio, a gente vai achar aqui por dedução. Se daqui para cá mede 16, então, o diâmetro do círculo aqui também vai ser 16. Isso significa que o raio é a metade de 16. Quem é a metade de 16? 8. Então, vamos fazer agora, calcular a área do círculo e calcular a área do retângulo. Vamos começar pelo retângulo. A área do retângulo, como é que calcula? Base vezes a altura. Quem é a base? 20 vezes a altura. Quem é a altura? 16. Então, veja bem. 20 vezes 16 vai dar 320. 320 o quê? Centímetros quadrados. Pronto. 320 centímetros quadrados é a área desse retângulo todo, incluindo também o círculo, certo? Vamos calcular agora a área do círculo. Como é que calcular a área do círculo, pessoal? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Bom, nosso probleminha diz que π vai valer 3,1. Beleza? Vezes a medida do raio elevado ao quadrado. Então, o raio é 8. Então, nós vamos ter 8 elevado ao quadrado, que vai ser igual... Bom, vamos continuar aqui, tá certo? Vou fazer aqui embaixo. Nós temos que resolver primeiro essa potência. Então, vamos repetir o 3,1, tá bom? Vezes 8 elevado ao quadrado. 8 vezes 8 vai dar 64. Então, nós temos 3,1
vezes 64 vai dar 198,4 centímetros quadrados. Nesse caso aqui vai ser a área do círculo, tá bom? Agora, para terminar de resolver o problema, né, já temos as duas áreas que queremos. Quem vai ser a área pintada? A área pintada será igual a quem vai ser a área do retângulo? 320 menos quem vai ser a área do círculo? 198,4. 320 menos 198,4 vai dar 121,6, no caso, centímetros quadrados. Então, essa é a medida da área pintada, 121,6 centímetros quadrados. Tá ok, gente? Já a questão 2, galerinha, traz um problema bem mais simples, ó. Meu desenho me parece que ficou um pouquinho desproporcional, mas dá para vocês entenderem, ó. Aqui é um quadrado, né? E dentro do quadrado a gente tem um losango, tá certo? E ele quer saber qual é a área dessa região aqui colorida, ou seja, a área pintada, tá bom? Então, quem seria a área pintada nesse probleminha? Nós temos um quadrado com 10 metros de lado, né? Então, a área pintada aqui será igual a área do quadrado, tá certo? A área do quadrado desse quadrado todo, menos a área do losango que está aqui dentro sem ser pintada, tá ok? Bom, vamos começar calculando a área do quadrado. Como é que a gente calcula a área do quadrado? Lado vezes lado, ou seja, base vezes altura, lado vezes lado. Então, a gente tem L vezes L, que no caso seria o mesmo que eu dizer 10 vezes 10. Então, nós vamos ter 10 vezes 10, 100. Ficamos aqui com 100 metros quadrados, a área desse quadrado inteiro. Só que a gente quer saber a área apenas da região que está pintada, né? Então, a gente vai ter que calcular a área do losango para subtrair. Como é que calcula a área do losango, viu, gente? No losango tem duas diagonais. Uma diagonal assim, ó, que está na horizontal, e outra diagonal que está na vertical. Era para estar proporcional, tá certo? Se a gente for observar aqui, ó, por proporcionalidade, né? Então, nós vamos ter a área do losango aqui é diagonal 1, que é a diagonal que está na horizontal, vezes a diagonal 2, que é a diagonal que está na vertical. Multiplica as diagonais e depois divide por 2, tá bom? Bom, aqui era para estar tudo proporcional. Então, o que é que acontece? A diagonal que está na horizontal vai ser a mesma medida do lado do quadrado, vai ser 10. Vezes a diagonal que está na vertical também vai ser a mesma medida da altura do quadrado, né? Que vai ser 10 também. Tudo isso dividido por 2. Então, 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2 vai dar 50. 50 o quê? Metros quadrados. Bom, então, qual será a área pintada aqui, a área colorida nessa região aqui, tá certo? Será igual à área do quadrado, que dá 100, menos a área do losango aqui, que vai dar 50. 100 menos 50 vai dar 50. Então, a área colorida é de 50 metros quadrados. Tá ok, galera? Na questão da letra C, né? Como é que a gente vai calcular a região colorida agora, né? Se vocês notarem, ó, dá pra gente ver que aqui é um triângulo, né? É um triângulo isósceles, porque ele tem dois lados iguais, né? Que é dois lados de mesma medida. A base tem a mesma medida da altura. Bom, aqui tem um quadrado no meio, então dá para deduzir que aqui é um ângulo reto, né? Na questão também já mostra isso. Então, qual vai ser a região colorida aqui nessa figura? A área pintada aqui será igual à área dessa figurona toda, que vai ser um triângulo, né? A área do triângulo menos a área do quadrado que não está pintado aqui dentro, tá certo? O que é que a gente tem que fazer? Calcular apenas a área do triângulo, calcular a área do quadrado e fazer a subtração, tá certo? Qual vai ser aqui a área do triângulo, tá bom? Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Deixa eu ajeitar aqui. Área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2.
Quem é a base do triângulo? 12 vezes. Quem é a altura? 12 também. Tudo isso dividido por 2. 12 vezes 12 vai dar 144, dividido por 2. 144 dividido para 2 vai dar 72. 72 o quê? Ó, está em centímetros. 72 centímetros quadrados. Tá ok? Qual vai ser agora a área do quadrado? Gente, ó, nós precisamos observar o seguinte. Se daqui para cá, ó, mede 12, dá para a gente deduzir que a área do quadrado caiu exatamente na metade aqui, ó, de 12. Então, nós estamos falando de um quadrado de lado 6, certo? 6 de base, 6 de altura. 6 centímetros de base, 6 centímetros de altura. Como é que a gente calcula a área de um quadrado? Lado vezes lado, ou seja, base vezes a altura. Então, nós vamos ter 6 vezes 6, que é igual a 36. 36 o quê? 36 centímetros quadrados, tá bom? Então, qual vai ser a área pintada? A área colorida aqui, né? Será igual à área do triângulo, que é 72, menos a área do quadrado, que é 36. 72 menos 36 vai dar igual a 36. 36 o quê? 36 centímetros quadrados. Ok, pessoal? No caso da letra D, como a gente pode notar também na letra B e na letra C, né? Geralmente figuras, quando aparecem dessa forma, elas correspondem à metade da área. Mas supondo que a gente ainda não tenha percebido isso. Quem seria a área pintada aqui, ó? Nesse caso, a área colorida? Será igual à área desse retângulo de fora, tá certo? Menos a área desse losango que está aqui dentro. Tá vendo? A área do losango. Então, vamos começar calculando a área do retângulo. Qual vai ser a medida da área do retângulo? Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura. Quem é a base? 20. E quem é a altura? 12. Tá certo? Então, 20 vezes 12 vai dar 240. 240 o quê? Ó? Centímetros quadrados. Aí, quem vai ser a área do losango? Diagonal horizontal vezes a diagonal aqui da vertical, né? Dividido por 2. Então, dá para a gente deduzir aqui, ó, que a diagonal da horizontal tem a mesma medida da base. Então, nós vamos ter 20 vezes, assim como dá para deduzir também que essa diagonal tem a mesma medida da altura, ó, 20 vezes 12. Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos ter 240 dividido por 2. Então, a área do losango vai ser igual a 240 dividido por 2, 120. 120 centímetros quadrados, tá vendo? Ó? Exatamente a metade. Então, qual vai ser a área pintada? A área do retângulo, 240, menos a área do losango, 120, que vai dar 120 centímetros quadrados, tá ok? Na questão da letra E, né? A gente tem aqui a informação, só mais um detalhe, lembrando que é para usar π igual a 3,1 metros. Então, esse probleminha está pedindo também para a gente pintar, ou melhor, calcular a área da região que está colorida aqui, né? Dá para a gente ver que aqui nós temos um retângulo de 14 metros de base por 8 metros de altura. E daqui, ó, foi retirada a metade de um círculo e daqui a outra metade desse mesmo círculo. Se a gente for completar aqui, ó, né? Na verdade, nós temos um círculo, tá certo? Então, aqui seria o quê? Nós temos um círculo que, na distância do centro aqui, ó, ou seja, a medida do raio seria o quê? Seria a metade dessa medida do lado, ou seja, se daqui para cá mede 8, né? Então, o raio mediria 4 metros. Como é que a gente vai calcular a área da região pintada aqui, ó, da região colorida? A área pintada vai ser igual à área do retângulo, que é a figura toda, menos a área desse círculo aqui que está sem pintar, metade de um lado e metade do outro.
tá certo? Então, começando a calcular pela área do retângulo, nós vamos perceber que a área do retângulo base vezes a altura, né? Nós vamos ter a base é 14 vezes a altura, que dá 8. Então, 14 vezes 8, nós vamos ter 112. 112 metros quadrados é a área desse retângulo inteiro, certo? Para calcular a área do círculo, né, nós vamos precisar da fórmula π vezes o raio ao quadrado, certo? Sempre lembrando que π nesse caso, no caso desses problemas aqui, a gente está usando π igual a aproximadamente 3,1. Então, nós vamos ter 3,1 vezes... Qual é a medida do raio? 4. Então, vamos ter 4 elevado ao quadrado. Vamos primeiro resolver essa potência, e aí nós vamos ter 3,1 vezes 4 ao quadrado, que dá 16. Bom, a área do círculo será igual a 3,1 vezes 16, vai dar 49,6, no caso, metros quadrados. Então, qual seria a área da região colorida que nós queremos? A área pintada vai ser igual a 112, que é a medida da área do retângulo, menos 49,6, que é a medida da área do círculo. Então, a área pintada será igual a 112 menos 49,6, vai dar 62,4, no caso, metros quadrados. Tá ok, gente? Um abração para vocês, espero que todo mundo tenha entendido as respostas dessas questões, viu? Bons estudos para todos, fique em casa e qualquer dúvida, manda mensagem lá no privado que a gente responde.